Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Eu estarei lendo o versículo 8 em diante, que diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus, somente até aí. Nós estamos já há algumas semanas estudando aqui essa parte do Evangelho segundo escreveu João, que relata as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos na última ceia. Instruções essas que têm uma grande importância, porque aqui o Senhor Jesus vai dar aos seus discípulos os seus últimos direcionamentos, instruções, conselhos, para que após a sua morte, após a sua partida, eles continuassem a sua obra da maneira correta. Na semana passada nós falamos sobre o Consolador, que é aquele que ajuda, o Espírito Santo, porque no capítulo 14, o Senhor Jesus, ele dado momento, vai falar sobre o Espírito Santo. Mas se os irmãos continuarem a leitura do capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16, que continuam fazendo parte do sermão de Jesus ali para os discípulos na última ceia, os irmãos vão perceber que o Senhor Jesus, ele continua falando do Espírito Santo em outros momentos. E isso reforça para nós a importância do Espírito Santo. E é por isso que nós falamos a semana passada e vamos concluir hoje, falando também da obra do Espírito Santo. Mais especialmente sobre essas três palavras: pecado, justiça e juízo. O versículo de número 8 diz: E quando ele vier, ele quem? O Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse versículo aqui é o típico versículo que todo cristão deve conhecer e deve compreender, porque esse versículo ele resume algo importante sobre a nossa fé. Na verdade, algo essencial sobre a nossa fé, que é a obra do Espírito Santo que é feita no coração do homem para a sua conversão. O Senhor Jesus disse que quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu quero explicar para os irmãos o que significa essas três palavras nesse contexto. O que significa o Espírito Santo convencer do pecado, convencer da justiça e do juízo? Em primeiro lugar, do pecado. O que significa essa expressão que o Espírito Santo convence o homem do pecado? O Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos e também para nós, que é apenas o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito Santo, que tem a capacidade de tocar no coração do homem, para que ele reconheça o seu pecado, para que ele reconheça o seu estado pecaminoso, e acima de tudo, para que ele vença o pecado. E sobre qual pecado nós estamos falando aqui? Sobre um pecado especificamente. Eu quero que você olhe para o versículo 9, deixe sua Bíblia aberta por gentileza, porque o Senhor Jesus ele fala no versículo 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele vai explicar o que isso significa. No versículo 9 diz: do pecado, porque não
creem em mim. Repita comigo: do pecado, porque não creem em mim. Aqui o Senhor Jesus estava ensinando que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Mas de qual pecado? Especificamente do pecado da incredulidade. A incredulidade, que é o pecado de não crer em Jesus. E é por isso que ele diz do pecado, porque não creem em mim. Só é possível alguém crer em Jesus de verdade, alguém se converter de verdade a Jesus Cristo, se o Espírito Santo fazer uma obra nesse coração. A conversão não é uma obra feita por mãos humanas. A conversão genuína não é uma obra feita à força, não é uma obra feita pelo argumento, mas é uma obra feita pelo Espírito Santo. De maneira que, se você está aqui ou ouvindo essa mensagem e você crê em Jesus Cristo, quantos aqui creem em Jesus Cristo? Amém? Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Sim. Então, você só crê nisso porque o Espírito Santo fez uma obra no seu coração. E é por isso que nós temos que agradecer a Deus, amados. Porque existem muitas pessoas que estão perdidas e não conseguem crer, mas glória a Deus, porque o Espírito Santo fez uma obra no meu e no seu coração, para que nós conseguíssemos crer no Evangelho. E você fala assim: não, mas eu já nasci na igreja. Não importa, porque ser filho de crente não significa que você crê. Mas se você, sendo filho de crente e hoje sendo adulto, você continua nos caminhos do Senhor, não é porque o seu pai e sua mãe te guiou nos caminhos, eles contribuíram, mas é porque o Espírito Santo fez uma obra no seu coração. E é por isso que nós temos que ser felizes, amados. É por isso que nós temos que estar contentes, porque o Espírito de Deus habita em nós. Como que eu sei que Ele habita em mim? Porque você crê. Essa certeza que nós temos que o Espírito Santo fez uma obra, não pode ser baseada se eu senti a presença de Deus, então eu creio. Não, irmão. Aqui, nesse momento aqui, eu não estou sentindo nada, mas eu tenho certeza que Deus está aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Por quê? Porque eu creio e você crê. E só é possível crer se o Espírito Santo fazer a obra. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Esses dias atrás eu vi, tem um influencer muito famoso, que ele é um cientista. A vida inteira dele, ele se dedicou a estudar o universo, física, química, biologia, enfim, é um estudioso da ciência, mas ele é ateu, ele não crê em Deus, e ele tem um podcast, e ele é uma pessoa muito simpática, só que ele não crê em Deus. E aí, durante esses podcasts que ele participa, ou no próprio podcast dele, ele já participou de vários diálogos com pessoas que creem em Deus, e que são pessoas tão inteligentes e tão preparadas quanto ele, nas suas respectivas áreas. Então ele já conversou com um arqueólogo cristão, que foi lá e mostrou para ele, baseado na arqueologia e na história, que há evidências incontestáveis de que Deus existe. Olha, está vendo aqui, baseado nesse dado científico, baseado nisso que descobriram em tal ano, baseado nessa questão aqui, nós entendemos que Deus existe, que Jesus existiu, que Ele realmente fez milagres, que Ele realmente ressuscitou, baseando o argumento dele com argumentos da história, argumentos científicos. Já foi lá, inclusive, teólogos e filósofos cristãos, que argumentaram com ele, baseados na teologia e na filosofia, que Deus existe. Olha, está vendo aqui, porque o filósofo tal dizia tal coisa, e baseado nisso que ele disse, nós podemos chegar à seguinte conclusão, nós podemos fazer uma análise da física quântica, nós podemos analisar tal coisa, enfim. Então muitas pessoas vão até esse homem com argumentos científicos, filosóficos, históricos, de todo tipo, biológicos, mostrando que Deus existe. Mas eu te pergunto, ele crê em Deus? Algum desses argumentos convenceu ele? Não.
Por quê? Porque nenhum argumento, seja lá qual for, teológico, filosófico, histórico, biológico, pode convencer alguém a crer em Jesus. Não é através de argumento. A única forma é através da obra do Espírito Santo de Deus. E é por isso que quando alguém não crê, amado, não adianta a gente querer brigar com a pessoa, não adianta eu querer colocar na cabeça da pessoa força, você tem que crer. Não, é uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz a obra. E é por isso que o Senhor Jesus fala que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Agora a grande questão aqui é que essa obra do Espírito Santo, que Ele faz, que Ele convence, nós também precisamos abrir o nosso coração, porque a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Existe uma linha teológica de pessoas que acreditam que em algo que eles chamam de irresistível graça, que é o que? Quando o Espírito de Deus toca no coração do homem, é impossível dele resistir. Quem acredita nessa teoria também acredita que Deus já determinou lá no passado quem vai ser salvo e quem não será salvo, e que uma vez que a pessoa é salva, salvo para sempre, que a salvação não se perde. E eu tenho dificuldade com essa teologia, porque, em primeiro lugar, se eu aceitar essa ideia, eu terei que aceitar a ideia que lá no passado, lá na eternidade, antes do tempo, Deus já determinou quem seria salvo e quem não seria. Então Deus já falou: essas pessoas aqui vão nascer para ir para o inferno, e essas aqui vão nascer para ser salvas. Aí eu te pergunto: você considera isso justo? Na minha ótica, no meu pensamento, na minha mente limitada, eu não considero justo. Então é por isso que eu não acredito nessa ideia. Eu acredito que a salvação é uma obra do Espírito Santo, e que ela não se perde por qualquer coisa, porém, ela também depende do posicionamento do homem, de eu abrir o meu coração. E é por isso que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, muitas vezes, que eles tinham pouca fé. Lembra quando Pedro estava andando sobre as águas, e Pedro afundou? Se a fé fosse algo gerado apenas por Deus e não dependesse do homem, Jesus não chegaria para Pedro e falaria: Pedro, você afundou, foi porque o Espírito Santo não te convenceu. Mas foi isso que Jesus falou? Não. Homem de pequenina fé, por que duvidaste? Então perceba que a fé, ela é uma obra do Espírito Santo de Deus, mas ela também tem a minha participação, a minha escolha. Como a parábola do semeador, que saiu a semear, a semente foi lançada, a semente era boa, mas uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu no meio das pedras, outra parte caiu nos espinhos, outra parte caiu em boa terra. As 4 sementes nos 4 solos cresceram, porque a palavra de Deus, ela toca o coração do homem. Qualquer pessoa, amado, quando ele ouve o Evangelho, o Espírito Santo toca. Agora é o homem que decide se ele vai receber ou não essa palavra. E é por isso que quando Jesus fala que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, essa não é uma obra invasiva. O Espírito Santo não vai fazer essa obra à força, mas é uma obra que exige de nós sensibilidade. Eu tenho que abrir o meu coração. E por que eu estou dizendo isso, amado? Porque muitas pessoas, elas começam crendo, elas são tocadas, mas em determinado momento ela sai do caminho, ela abandona a fé. E aí alguém vai dizer assim: está vendo aí, ó, abandonou é porque nunca creu. Mas não. Muitas vezes o que acontece é que o Espírito Santo tocou em meu coração, mas ao longo do caminho eu fui permitindo que os espinhos da vida, os pedregais, as ansiedades, as preocupações, as paixões pelo mundo, elas vão me esfriando na fé. E aqui está o segredo, presta atenção. O que muitas vezes acontece é que nós vamos perdendo a sensibilidade espiritual. E quando que eu perco a sensibilidade espiritual? É quando eu começo a não ser sensível à voz do Espírito Santo. E isso vai indo, começa nas pequenas coisas. A falta de sensibilidade espiritual começa nas pequenas coisas. E quando eu não mudo o meu posicionamento, ela vai influenciar nas grandes coisas. Presta atenção.
A insensibilidade espiritual começa assim. Nós estamos falando aqui que o Espírito Santo convence do pecado. Mas eu estou dizendo que se eu também não abrir o meu coração, não há como ele fazer a obra. Presta atenção. Imagine que eu vou para determinado lugar e o Espírito Santo toca em meu coração dizendo: não vá. Aquele lugar não é para você. Eu sinto o Espírito Santo tocando no meu coração, mas aí eu falo: mas eu quero ir. É a minha vontade. E aí eu vou. Ou eu estou prestes a tomar uma decisão e o Espírito Santo toca no meu coração e fala: não tome essa decisão. Eu sinto o Espírito Santo tocando, mas eu falo: mas eu quero tomar essa decisão, eu quero fazer isso. E você pode aplicar para várias coisas da nossa vida, que eu estou prestes a fazer, eu sinto o Espírito Santo me tocando, mas eu não obedeço, eu faço a minha vontade. E aí sabe o que vai acontecendo? Vai indo, eu vou desobedecendo, vou negligenciando, e eu vou me tornando cada vez mais insensível, até que acontece uma coisa chamada cauterização da consciência, que é quando eu não sinto mais nada. Aí a sua vida, entre aspas, fica perfeita. Aí você fala: por isso que tem um monte de pessoa, irmão, presta atenção, que a pessoa está longe de Deus, a pessoa se afastou totalmente de Deus, mas ela fala assim: mas eu estou feliz. Está mesmo. Você está feliz mesmo, meu querido. Está fazendo todas as suas vontades, está fazendo aquilo que você quer, você está satisfazendo a sua carne, continua feliz. É que nem uma criança, irmão. Quando você chega para a criança, você coloca na frente dela um prato de arroz, feijão, bife e salada, e você coloca na frente também um balde de sorvete, e fala para a criança: escolhe o que você quer. O que ela vai escolher? O que ela vai escolher, irmão? Tem até uns adultos aqui que escolheriam o sorvete, que eu sei, que eu conheço. Entendeu? Só que aí o que acontece? Qual que é mais saudável? A comida. E a criança, ela vai tomar aquele sorvete, ainda que depois ela fique com dor de barriga, mas ela vai tomar. Por quê? Porque a decisão dela não é baseada no raciocínio, é baseada na sua vontade, é baseada no prazer momentâneo. E assim muitas vezes somos nós. O Espírito Santo fala: não faça, e eu faço. O Espírito Santo fala: não vá, e eu vou. Ele fala: não fala, e eu falo. E aí isso vai gerando distanciamento, insensibilidade, até que chega um momento que eu não sinto mais nada. É por isso que você vê pessoa aí fora, amado, ladrão, que ele rouba, ele mata, e ele não sente nada. Por quê? Porque aquilo já virou natural para ele. A consciência nem condena mais. Mas agora você, que eu sei que é uma pessoa de caráter, se você for lá no mercado e a pessoa te der R$50 a mais de troco, você já fica com a consciência pesada. Sim ou não? Sim, porque você tem caráter. Agora, quando a pessoa vai cauterizando a sua consciência, chega uma hora que ela não sente mais nada. E assim é a obra do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, porém eu também tenho que ser sensível à voz dele. Então isso eu tenho que cultivar na minha vida. Aplique isso na sua vida. Quando você for fazer algo e você sentir que o Espírito Santo está tocando, seja sensível. Ah, mas é a minha vontade, mas eu quero fazer. Mas você não está aqui para fazer a sua vontade. Aí você fala: Andrés, mas calma aí. Então você está querendo dizer que agora a minha vida não é mais minha, que eu não posso mais fazer o que eu quero, que tudo que eu for fazer agora, eu tenho que perguntar se o Espírito Santo quer que eu faça ou não. Então a minha vida não é mais minha? É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. A vida não é mais sua. Você não entregou sua vida para Jesus? Entregou ou não entregou? Então agora a sua vida é dele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho, irmão. Eu sei que você queria uma palavrinha mais água com açúcar, mas é isso que tem para hoje. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, mas eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo. Então já viu aquela conversinha assim: ah, eu faço tal coisa, mas eu não me sinto mal. Você já vai ter um argumento. O fato de você não se sentir mal não significa nada, porque nós não andamos por aquilo que a gente sente, a gente anda por aquilo que Deus determinou. E se eu vivo uma vida de insensibilidade à voz do Espírito Santo, chega uma hora que eu vou fazer as coisas e não vou me sentir mal mesmo.
Mas é por isso que a gente não anda por aquilo que a gente sente, a gente anda pela verdade. A verdade, a palavra de Deus, é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. O que direciona o meu caminho não é a minha vontade, nem os meus desejos, mas é a vontade de Deus. Segundo lugar, o Espírito Santo convence da justiça. E o Senhor Jesus vai dizer, João capítulo 16, vamos continuar a leitura, versículo 10. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Que o Espírito Santo convence o homem da justiça. De que justiça? A justiça de Deus. A justiça no sentido de que o Senhor Jesus foi injustiçado. O Senhor Jesus foi preso, foi condenado, foi sentenciado, foi açoitado, foi humilhado e foi morto injustamente. Quem olhava para Jesus na cruz, via um homem humilhado, envergonhado. Ele não merecia estar lá. A cruz de Cristo, ela é um ato, entre aspas, de injustiça, porque Jesus não merecia estar lá. Então a cruz é um ato de justiça, mas a cruz também é um ato de justiça, porque por meio daquela injustiça que fizeram com Jesus, um sangue inocente vertido, um homem inocente sendo morto, por meio daquela injustiça, Deus justificou a humanidade. Por meio daquela injustiça, nós fomos justificados, e é por isso que a palavra fala, em Atos 3,14, mas vós rejeitais o santo e justo, e pedistes que vos fosse dado um homicida. Quando foram crucificar a Jesus, perguntaram, tem aqui Barrabás, que é um bandido, um homem mau, e tem Jesus, eu posso soltar um dos dois, quem vocês escolhem? Eles escolheram Barrabás. Jesus foi injustiçado, mas por meio daquela injustiça, aquele ato de justiça, Deus justificou a humanidade. E aí depois ele fala no versículo de número 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O juiz aqui está falando do juízo de Deus, porque a Bíblia diz, não julgueis, porém a Bíblia diz que Deus irá julgar o mundo. E muitas pessoas que falam de Deus como Deus de amor, o Deus misericordioso, mas o Deus de amor, o Deus misericordioso, também é o Deus de justiça, e também é o Deus que ira, Deus fica irado, e a ira de Deus será derramada sobre este mundo. E é por isso que Jesus fala que o príncipe deste mundo está julgado. O nosso inimigo, o diabo, ele já está julgado, ele já está condenado. E lá no final dos tempos, no juízo final, ele será lançado no lago de fogo. E aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que caem no pecado da incredulidade, que não creem em Jesus Cristo, eles também serão julgados com o diabo. E o mundo está caminhando para essa direção. Imagine você, que o mundo está indo para um caminho, aonde esse caminho, o final dele, tem a condenação, o juízo de Deus, a ira de Deus, já está determinada a sentença. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Será condenado. Ele vai ser o que, amados? Condenado. Eu quero dar ênfase a essa palavra, condenação, porque o nosso Deus é o Deus que perdoa pecados, que salva o homem, mas também é o Deus que condena. E só existe uma forma de nós sermos livres dessa condenação, é quando nós cremos em Jesus Cristo, é quando nós cremos que Ele é nosso único e suficiente Salvador. E é por isso que João 3,36 diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna,
Mas quem não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmão, quando você vê uma pessoa irada, não é algo desagradável, você vê uma pessoa nervosa, irada, uma pessoa que ela está com raiva, com ira. Agora você imagine, essa semana mesmo eu vi, semana passada, 2 caminhoneiros que estavam na estrada e parece que um fechou o outro. E aí um dos caminhoneiros começou a ofender o outro e o outro aqui filmando. E aquele caminhoneiro ficou nervoso, quebrou o retrovisor do caminhão do outro. E aí, como ele viu que não bastasse aquilo, ele tirou a arma e apontou para o outro a arma. E o outro está aqui falando: atira se você é homem. Onde já se viu falar um negócio desse, né? Que falta de prudência. Nunca se manda alguém fazer isso. Faz tal coisa se você é homem, faz tal coisa se você é mulher. Mas enfim, e aí aquele caminhoneiro por pouco não tirou a vida do outro. Porque quando você está irado e você tem uma forma de expressar essa ira, geralmente a pessoa vai fazer alguma coisa errada. Agora você imagina a ira de Deus, que tem todo o poder. Você imagina um Deus irado. Quantos aqui já ouviram falar de uma mensagem chamada Homens Pecadores na Mão de um Deus Irado? Quantos já ouviram falar dessa mensagem? Moisés já ouviu falar, irmão Cláudio. De um determinado pastor, eu não lembro agora exatamente da história, mas ele foi pregar a uma determinada igreja, e ele trouxe uma mensagem tão forte com esse tema: homens pecadores nas mãos de um Deus irado. E a mensagem era tão dura, mas ao mesmo tempo no poder do Espírito Santo, que as pessoas seguravam no banco da igreja com medo de ir para o inferno. Muitas vezes, amados, nós focamos na questão do amor de Deus, mas também existe a ira de Deus. Leia lá Apocalipse que você vai entender do que eu estou falando. Agora a grande questão é que só existe uma forma de ser livre da ira. É como eu disse para os irmãos, o mundo está indo por um caminho, que o fim desse caminho é a condenação, é o sofrimento. Mas no meio desse caminho surge um outro caminho, que alguém te oferece dizendo: olha, você pode ser livre desse caminho, você pode ser livre desse sofrimento eterno. É só você entrar por esse caminho aqui que se chama Jesus, entregar a sua vida para Jesus, andar com Ele. E a grande questão é que no fim desse caminho chamado Jesus, tem a cidade celestial, tem a nova Jerusalém, tem a vida eterna, tem a alegria eterna. Para sempre nós estaremos com Deus. E sabe qual é a grande questão? É que quem é condenado porque merece. Repita comigo assim: quem é condenado porque merece. Agora, quem vai para o céu, vai mesmo sem merecer. O inferno é dado, irmão, para quem merece. Agora o céu é dado para quem não merece. Mas como que isso é possível? Através de uma coisa chamada graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Que é quando Deus nos dá o bem que nós não merecemos. E é por isso que a palavra fala do juízo, porque nós somos livres do juízo de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo que nos convence disso. E eu quero concluir dizendo, amados, que nós possamos então ser sensíveis à obra do Espírito Santo. Que a cada dia, que a cada momento, no nosso dia a dia, de manhã, à tarde, à noite, que em cada decisão, que em cada conversa que eu for ter, seja com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu amigo, com o meu companheiro de trabalho, nos lugares que eu vou, nas decisões que eu tomo, que eu seja sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele possa me direcionar, para que Ele possa guiar os meus passos, porque Ele convence o homem do pecado, que é principalmente o pecado da incredulidade, de não crer em Jesus. Ele convence o homem da justiça, para que nós creiamos que Jesus foi injustiçado, mas que através daquele ato de injustiça, nós somos justificados por Cristo. E também do juízo, em saber que existe um Deus
irado que irá julgar o mundo, e que através de Cristo nós somos livres desse juízo. Oremos. Pai querido, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo que está conosco, e que o Senhor possa nos dar mais sensibilidade espiritual, Senhor, que sejamos sensíveis à Tua voz, ao Teu toque. Espírito Santo, que o Senhor possa direcionar os nossos passos, que possamos vencer o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, que possamos viver a Sua vontade, que o Senhor possa tocar em cada coração, aonde essa palavra chegar. Se porventura existe alguém que está assistindo essa palavra e ainda não crê em Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo hoje possa fazer uma obra nesse coração, que a fé genuína possa entrar agora, que essa pessoa possa crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida para Jesus e possa ser salvo para a glória do nome do Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, amém.